Capítulo 66. Era assim que as pessoas faziam na Idade Média. Acho que não fazia ideia de para onde os guardas estavam nos levando, mas parece que estamos no lugar certo. É o que decido enquanto entro na torre, porque isso se parece com todas as torres de tortura que já vi em filmes ou programas de TV. Será que devo me preocupar? Especialmente quando olho para os grilhões para braços e pernas chumbados na parede curva que vejo a cada 2 ou 3 metros. Ou as gigantescas estantes de trabalho em estilo industrial, repletas de objetos que só podem ser descritos como instrumentos de tortura. Sinto um asco em particular de um aparelho que se parece com uma armadilha para ursos, com dentes enormes e triangulares de metal que com certeza são capazes de amputar um braço, uma perna ou qualquer outra parte do corpo que seja colocada ali. Um campo de treinamento perfeito para quem quer se tornar um psicopata. Por outro lado, a foto de Cyrus deveria ser a definição dessa palavra no dicionário. Por isso não chego a me surpreender, e a julgar pelos olhares dos outros, eles também não estão. Preocupados, nervosos, e no caso de Macy tomada por um terror absoluto? Sim. Mas surpresos? Não. Tento não demonstrar, mas estou completamente horrorizada também. Não só por causa da armadilha gigante para ursos e dos outros instrumentos de tortura que há ali, mas porque tenho uma sensação bem desagradável no meu estômago dizendo que não há saída, que Cyrus não vai nos deixar sair daqui sem drenar nossos poderes. Não quando finalmente nos tem a seus pés e pode agir sem qualquer piedade. Em especial porque piedade é uma palavra com a qual duvido que ele tenha familiaridade. Não, ele vai desfrutar de cada segundo do que fizer a nós aqui. Quanto pior, melhor. E não pela primeira vez desde que chegamos a essa corte maldita, fico me perguntando qual seria a melhor opção, a morte ou acabar naqueles poços infernais. O fato de saber que a resposta é a morte só me deixa ainda mais alucinada. Penso em lutar, e pelos olhares dos meus amigos, eles também estão pensando nisso. Mas sem os meus poderes, não há muito que eu possa fazer. Especialmente quando Cyrus nos considera uma ameaça tão grande que trouxe 4 guardas para vigiar cada um de nós. Jackson ataca com um pontapé mesmo assim, derrubando o guarda que tenta prender seu braço esquerdo em um dos grilhões na parede. O golpe é retribuído com uma porretada no rosto. E não consigo conter o grito quando ouço o som do seu nariz quebrando sobre a madeira. Hudson se enrijece ao meu lado. Mas quando olho para ele, meu consorte parece até mesmo entediado, como se o fato de ser trazido para uma câmara de tortura fosse algo corriqueiro para ele. Mas seus olhos estão bem atentos, conforme observam com cuidado cada milímetro da sala. Será que ele está procurando uma rota de fuga? É o que fico me perguntando. Ou tentando descobrir uma maneira de colocar as mãos em alguma arma? Há mais guardas enfileirados, ombro a ombro diante das armas neste momento. Então, isso parece impossível. Por outro lado, já estivemos em situações impossíveis antes, e de algum modo ainda estamos aqui. Eu me apego a este pensamento enquanto 2 guardas me agarram e me empurram para a parede, enquanto outro fecha os grilhões ao redor dos meus pulsos e depois dos meus tornozelos. Não consigo deixar de olhar para Hudson outra vez quando as algemas se fecham, e ao fazê-lo penso em todo o tempo que perdemos e no futuro que poderíamos ter para compensar esse tempo todo. E puta que pariu, não vou cair sem lutar. Devo isso a Hudson e aos outros. Preciso lutar com todas as minhas forças. Não sei nem como posso lutar agora, mas vou ter de descobrir bem rápido. Caso contrário... Sabe de uma coisa, Gracie? Pronuncia-se Cyrus enquanto passa pelo vão da porta com seu terno imaculado. Até mesmo neste lugar horrível, ele parece a caminho de algum jantar elegante, em vez de estar planejando torturar 11 adolescentes. Por outro lado, para ele talvez seja tudo a mesma coisa. Preciso reconhecer o seu valor, prossegue ele a poucos centímetros do meu rosto. Você realmente se esforça para facilitar as coisas para mim. Se eu não estivesse com um cronograma apertado, ficaria um pouco chateado por não poder usar algumas das minhas habilidades. Ele parece se divertir, ao mesmo tempo sendo irônico e conciliador o bastante para me irritar. Porque se há algo que eu odeio mais do que ver um homem enumerando meus erros, é quando este homem sente um prazer mórbido ao fazê-lo. O fato de ele poder ter razão só faz com que eu me sinta pior. Ele prossegue. Eu estava preparado para perder legiões para capturá-la. Depois do Ludares,
quando a mordi e percebi que você era a cria de Cássia, que estava perdida há muito tempo. Ele faz um gesto negativo com a cabeça. Mas você praticamente se ofereceu para ir à prisão com esse fracote do meu filho e deixou tudo mais fácil para mim. Aquelas palavras transformaram a raiva e a ansiedade dentro de mim em uma fúria que arde em fogo baixo. Mas eu não o respondo. Ele está me cutucando, tentando me irritar, e me recuso a lhe dar essa satisfação. Ao perceber que não respondo, ele faz um gesto bem teatral de tirar o paletó e colocá-la no encosto de uma das poucas cadeiras que há na sala. Em seguida, abre as abotoaduras de prata com ametistas e as coloca no bolso da calça, feita sob medida, antes de começar a arregaçar as mangas. Preciso admitir que nunca me ocorreu que você seria capaz de sair do Ephirian quando Adria lhe deu uma flor a menos. Foi uma bela manobra, e imaginei que você aproveitaria sua segunda chance para fugir até o lugar mais distante que conseguisse encontrar. Mas em vez disso, você veio diretamente para mim, não foi? E me deu uma chance de acabar não apenas com você, mas com todos esses seus amigos também. Ele balança a cabeça como se aquilo fosse a coisa mais idiota que já haviam na vida. Mas não sou ingênua para acreditar nisso. Esse é um discurso perfeitamente escrito e ensaiado. Seu objetivo é simplesmente erodir a minha autoconfiança. Só que o fato de que eu sei disso não impede seu plano de funcionar. Especialmente porque é difícil refutar aquela lógica. Eu me joguei nas mãos dele várias vezes, ignorei todos os sinais de alerta e coloquei meus amigos em perigo várias e várias vezes, mesmo quando não tive a intenção ou quando estava apenas tentando salvá-los. Não pela primeira vez. Penso no favor que devo à Striga. É difícil não pensar nisso quando chama a Striga de Adria, como se eles fossem grandes amigos e ele soubesse de tudo o que aconteceu quando a visitamos. Será que isso significa que ele passou todo esse tempo trabalhando com ela? A simples ideia faz com que eu sinta vontade de estapear a minha própria cara, especialmente quando penso que a Striga pode cobrar seu favor, a qualquer momento. Ou pior, eu me dou conta com um horror crescente. Pode cobrá-lo a qualquer momento que Cyrus quiser. Será que me prendi ao rei dos vampiros sem querer, quando estava tentando fazer exatamente o oposto? Cyrus faz uma pausa para aumentar a tensão, ou mais provavelmente para ver se vou explodir e gritar com ele até perder a voz. Mas não vou ceder de jeito nenhum. Não vou lhe dar essa satisfação. Não quando ele já tirou tanto de mim. Em vez disso, mantenho a cabeça baixa e o queixo tensionado, enquanto as palavras dele caem sobre mim como ácido. Não olhe para cima, eu digo a mim mesma várias vezes. Não olhe para ele. Não olhe. Não, não, não. Depois de segundos que parecem durar uma eternidade, Cyrus solta um longo suspiro. E agora temos esse dilema no qual você colocou todo mundo. Eu tinha certeza de que teria que mandar grupos de busca para trazê-la para minha corte, gritando e esperneando. Mas olhe só onde você está. Você nem tentou fazer algum tipo de tratado quando chegou aqui. Não, nada disso, Grace. Você simplesmente entrou na minha masmorra como se não conseguisse ficar longe daqui. Ele faz um muxoxo de desaprovação e balança a cabeça. Já faz 1000 anos que venho planejando o que faria quando finalmente encontrasse uma das descendentes de Cássia. Reuni legiões de soldados apenas para capturá-la, para conseguir aquilo que me foi negado durante todos esses anos. Ele dá outra risada condescendente e balança a cabeça outra vez. Mas nunca imaginei que alguém da linhagem de Cássia seria tão tola, tão absolutamente burra, para me dar tudo que eu sempre quis em uma bandeja de prata. Por isso, tenho que te agradecer. Com certeza, você me deu mais do que eu poderia pedir. Mesmo sabendo o que Cyrus está fazendo, mesmo sabendo de sua tentativa de acabar com qualquer autoconfiança ainda remanescente, ainda me sinto como o maior fracasso do mundo, porque ele tem razão. Nada do que ele disse é mentira. Tudo aconteceu exatamente desse jeito. Desde o primeiro dia em que entrei neste mundo, sinto-me como se alguém tivesse jogado xadrez comigo. Mesmo assim, nunca pensei em uma estratégia, nunca tentei mudar o jogo. Em vez disso, sempre pensei somente na próxima jogada, mesmo quando tinha as melhores intenções. E agora estou aqui, nessa câmara de torturas, assim como todos os meus amigos. Não tombei por causa dos meus erros, da minha falta de visão. Eu forcei todas as pessoas que amo a tombarem comigo. Como vou poder me redimir com eles? E como vamos conseguir nos recuperar dos erros que cometi? Cyrus vai até as prateleiras que têm os itens de aparência assustadora.
Ele fica ali por um momento, como se ponderasse sobre qual é a arma maligna que vai querer usar contra nós. Após um tempo, ele pega 2 longos bastões de metal com pontas muito afiadas e sinto o meu estômago afundar até o chão. Não sei para que servem aqueles objetos, mas tenho certeza de que nada de bom pode sair delas. Que agora acabou. Agi sem pensar em todas as oportunidades que tive. E agora todo mundo vai sofrer por minha causa. Eu só queria saber o que posso fazer para impedir isso. Capítulo 67. É uma dor que dói no peito. Cyrus se vira para nós outra vez, segurando os bastões de metal com força. Ao fazer isso, seu olhar cruza com o de Hudson. Por um segundo, eu vejo uma expressão de alegria ali. Um contentamento enorme com a ideia de finalmente poder retribuir o que Hudson lhe fez no campo do Ludares. Ele até mesmo ergue uma sobrancelha quando vai direto para junto do meu consorte, como se o desafiasse a implorar pela própria vida. Hudson jamais faria tal coisa, mas eu faria. Se não estivesse acorrentada, eu me jogaria na frente dele agora mesmo e faria Cyrus me matar para poder dar a Hudson alguns momentos preciosos a mais para descobrir uma maneira de detê-lo. Mas estou presa nesses grilhões e não há mais nada que eu possa fazer além de ficar olhando enquanto Cyrus para bem diante de Hudson. Por favor, implorou ao universo. Por favor, não deixe que ele machuque Hudson. Não deixe que ele machuque ninguém. Eles não merecem ter os poderes drenados. Não merecem morrer por causa dos erros que eu cometi. Por favor, por favor, por favor. Com quem vou começar? Pergunta Cyrus, e seu olhar ainda está fixo no de Hudson. Comigo. Respondo mantendo a voz firme, apesar do terror que cresce como uma onda dentro de mim. Por favor, deixe-o em paz. Você acabou de fazer esse discurso lindo sobre o quanto havia se preparado para me pegar. Se eu realmente sou tão especial assim, por que não começa comigo? Como é mesmo aquele ditado que os humanos gostam tanto de citar? Talvez eu esteja guardando o melhor para o fim, diz ele. Nós dois sabemos que não sou a melhor, eu digo a ele. Sou apenas aquela que você decidiu que é mais útil para você. Você é bem espertinha, não? Aquele sorriso tranquilo mostra mais do que apenas a ponta das suas presas. Eu me esforço, respondo, determinada a fazer com que ele continue falando pelo máximo de tempo que conseguir. Meus amigos e meu consorte são super inteligentes e criativos, e isso significa que quanto mais tempo eu conseguir manter a atenção de Cyrus focada em mim, mais tempo vou conseguir lhes dar para descobrir uma saída da situação. E por que diz isso? O que eu tenho que faz com que você precise tanto assim de mim? Ele inclina a cabeça para o lado, como se refletisse sobre a pergunta. Ou melhor, como se estivesse pensando se quer responder ou não. Como não posso me dar ao luxo de permitir que ele perca o interesse na nossa discussão, apelo para a primeira coisa que consigo pensar. Se for a coroa, tomar posse dela não vai lhe adiantar de nada. É preciso do exército das gárgulas para ativá-la, e você sabe que elas desapareceram. Ah, é mesmo? Ele gira o bastão de metal na mão, como se estivesse realmente meditando sobre o que eu disse. Mas o brilho calculista em seus olhos informa que a situação é exatamente o contrário, quando ele prossegue. Desaparecidas e mortas não são a mesma coisa, não é mesmo, Gracie? Meu sangue praticamente congela nas veias quando ele repete o que a carniceira me disse, quase com as mesmas palavras. Como ele pôde citá-las desse jeito, com essas mesmas palavras, a menos que alguém contou a ele sobre a nossa visita? Mas quem? Por favor, não. Não pode ser. Simplesmente não pode ser. Mas basta uma rápida olhada para Hudson para perceber que ele está pensando na mesma coisa que eu. O que faz com que eu me sinta ainda pior. E eu não achava que isso seria possível. Ainda assim, repasso rapidamente todos que estavam na caverna conosco enquanto a carniceira estava falando sobre o exército. Hudson, Jackson, Eden, Flint, Mikai e eu. Não consigo acreditar que algum deles tenha feito isso. Eu confiaria e confio em cada um deles com a minha própria vida, e eles nunca me decepcionaram. Mesmo agora, dividido como estamos, não acredito que algum deles entregaria os meus segredos. Nem meu consorte, nem o meu ex-consorte, nem a minha prima e nem 3 dos meus melhores amigos. Nenhum deles faria isso. Então quem poderia ser? As únicas outras pessoas com quem comentamos sobre aquela conversa foram Dawood,
Liam, Rafael e Barian. Mas isso não faz nenhum sentido também. Dawood praticamente sucumbiu ao desespero para salvar seu irmão, a qualquer custo. Liam, Rafael e Barian sempre foram leais a Jackson. Não é possível que algum deles teria nos traído. Ou é? Só de pensar a respeito, sinto vontade de vomitar. Passamos por muita coisa juntos, boas e ruins. Como algum deles seria capaz de fazer uma coisa dessas? Não seriam, digo a mim mesma. É somente uma artimanha de Cyrus para mexer com as nossas cabeças. Ele está tentando nos separar, porque somos fortes demais quando estamos juntos. Não vou cair nos truques dele, não desta vez. Mas mesmo enquanto eu encaro, há uma dúvida pequena e insistente no fundo da minha cabeça, que não estava ali antes. Uma traição que eu nunca teria imaginado antes. Tento escondê-la, manter meu rosto e o olhar tão vazios quanto Hudson em momentos como este. Mas diferente dele, devo deixar algum indício passar, porque a expressão de alegria volta ao rosto de Cyrus, como se ele soubesse que conseguiu me atingir e isso o deixasse muito feliz. Estou quase conseguindo ver as engrenagens girando em sua cabeça, Grace. Ele me encara com um sorriso torto. Você está entendendo as coisas, e isso é muito bom. Significa que você finalmente está aprendendo. Ele se afasta de Hudson e de mim, e começa a seguir a curva da parede até parar bem diante de Liam. Sinto o gelo correr pelas minhas veias enquanto meu estômago se revolta. Puta que pariu, eu não acredito. Diz Jackson no lugar onde está, ao lado de Hudson. Você deve estar me zoando. Eu ainda não disse nada, responde seu pai. Mas nem preciso, não é mesmo? Você já descobriu que este rapaz aqui, Liam, sempre adorou me manter informado sobre os seus movimentos. Isso não é verdade, grita Liam. Eu nunca... Cyrus o interrompe no meio da frase, enfiando os bastões de metal com toda a força no peito de Liam. Macy grita. Jackson agita as correntes dos seus grilhões enquanto tenta se libertar, e o restante de nós fica olhando fixamente sem conseguir dizer nada, enquanto Liam fica paralisado no meio da discussão. No começo, tenho a impressão de que ele está morto, mas consigo ver as lágrimas que lhe escorrem pelos cantos dos olhos. Depois de um momento longo e silencioso, ouço os estertores da morte em seu peito, enquanto ele tenta encher de ar os pulmões perfurados. Os bastões deixaram seu corpo paralisado. O que está acontecendo? Sussurro para Hudson, mas ele não responde. Ele simplesmente fica assistindo o desenrolar da cena, com o rosto vazio e os olhos estreitados. Com a mesma facilidade, o pânico é uma onda que arrebenta em mim, apertando meu peito e me sufocando. Determinada a não ceder ao ataque, não aqui e definitivamente não agora, desvio os olhos do rosto pálido de Liam e do seu corpo trêmulo. Ainda me recuso a acreditar que ele passou todo esse tempo nos traindo, mesmo que uma voz miúda no fundo da minha cabeça sussurre que isso explica como Cyrus sabia exatamente o momento em que fomos até a ilha para libertar a fera imortal. E, meu Deus, se o que ele disse sobre trabalhar com a estriga for verdade, então ele sabia que fomos vê-la para início de conversa. Assim que o pensamento ganha forma, outro ainda mais assustador faz com que eu lute contra o medo que esmaga meu peito. Se Liam contou a Cyrus que fomos pedir a estriga uma maneira de fugir do Ephirian, será que ele sempre teve esse plano de me forçar a dever um favor a ela? O que ele quer de mim de verdade, além da pedra divina? Será que me arrisquei a ter uma vida repleta de dor e sofrimento apenas para lhe entregar a vitória de bandeja? Uma visão do corpo esquálido e magicamente torturado da minha tia surge em minha mente, mas a afasto com força, espalhar o medo, as dúvidas e até mesmo a sensação devastadora da traição de Liam. Isso é exatamente o que Cyrus quer, manter-nos assustados e fazer com que nossas ações sejam motivadas pelo medo, nos conduzindo diretamente rumo a qualquer plano maligno que ele tenha criado. Meu olhar dispara pela sala, à procura de qualquer outra coisa na qual eu possa me concentrar, além dos meus amigos acorrentados e no corpo do pobre Liam. Qualquer coisa, além dos instrumentos de tortura no canto e no desgraçado se pavoneando no meio da sala. É quando percebo Isadora pela primeira vez. Ela está encostada na parede oposta, limpando as unhas com uma faca, como se o acontecimento em curso fosse completamente normal. Ela não ergue os olhos uma única vez, nem mesmo quando Jackson rosna. Vou matar você com as minhas próprias mãos, seu desgraçado do caralho. Pela primeira vez desde que entrou na sala, Cyrus parece chocado. Por quê?
Como assim por quê, Rosnabarian? Você acabou de empalar o nosso amigo. Ele era um covarde, responde Cyrus, ainda parecendo surpreso. E pior ainda, era um traidor. Vendeu os amigos em troca de um lugar à mesa. Ele não é alguém por quem vocês devem lamentar. E não é ninguém que eu gostaria de ter à minha mesa depois que sua utilidade terminou. Ele não tinha lealdade, e lealdade é tudo. Ele encara Hudson com um olhar dissimulado. Não acha, meu filho? Hudson não responde. Inclusive, assim como Isadora, que está deslizando os dedos levemente pelo fio da lâmina, ele nem fita o pai. Pelo menos até que Cyrus olhe para a filha e pergunte. Isadora, se puder... Tenho a impressão de que os ombros dela se enrijecem por um instante. Embora a verdade é que tudo acontece tão rápido que pode ter sido a minha imaginação. Ela leva somente um momento para esfregar a faca na perna da calça e depois guardá-la na bainha antes de ir até onde está seu pai. É claro, papai. Ela diz a frase do mesmo jeito que uma menininha faria, meiga e doce. Isso me causa um nojo enorme. Por outro lado, quase tudo o que esses dois fazem me dá nojo. Isadora segura os 2 bastões de metal enfiados no peito de Lian como um diapasão. Quando suas mãos se fecham ao redor deles, ela respira fundo e junta os 2 bastões. Lian solta um grito silencioso, enquanto os bastões começam a brilhar, como se estivessem em brasa. A cabeça de Isadora tomba para trás, e todo o seu corpo se enrijece, conforme suas mãos ficam vermelhas também. Elas brilham, com as veias se iluminando por dentro, brilhando cada vez mais intensamente, até que eu me pergunto se ela vai explodir em chamas como uma fênix. Mas em seguida ela se move para poder segurar os 2 bastões de metal, apertando ambos com uma só mão. Ela estende a outra mão para Cyrus, deixando a palma incandescente para cima. Ele não hesita e a agarra. Percebo o que ela está fazendo e sei o que vai acontecer a seguir. Tenho um impulso forte de desviar o olhar, mas não consigo. É horrível demais. Porque Isadora é a arma secreta de Cyrus para roubar a magia. E neste momento, ela está tirando cada gota de poder que Lian tem. Capítulo 68. Há certas coisas que simplesmente não podem ser compradas pela internet. Lian sabe o que está acontecendo. Consigo perceber em seus olhos, no seu rosto, no grito silencioso que ele não consegue libertar. Ele não emite um único som, mas não precisa. As lágrimas correm livremente pelo seu rosto. Seus olhos estão tão vivos e com tanto medo que aquilo chega a me paralisar. E paralisa a todos nós, a julgar pela imobilidade e o silêncio dos meus amigos. Assisto enquanto o poder deixa seu corpo, pouco a pouco. Mas o problema não é exatamente a magia que se esvai do seu corpo sem parar. Eu vejo o que sua ausência está deixando para trás. É como se Isadora roubasse a própria alma de Lian com o seu poder. E eu nunca vi nada tão horripilante em toda a minha vida. Ela é um sorvedouro de almas, sussurra Mikai, chocado. E percebo imediatamente que ele deve ter razão. Lian murcha bem diante dos nossos olhos. Seus músculos e sua carne vão se atrofiando cada vez mais, a cada segundo que passa. Mas é mais do que simplesmente perder massa. É como se ele desaparecesse também. Sua pele adquire um tom amarelado e doentio, e seus olhos afundam no crânio, como se Lian não fosse nada além de pele e osso. O vampiro tomba para a frente, tão fraco que nem mesmo os grilhões conseguem mantê-lo em pé. Isadora se agita e começa a recuar, mas Cyrus a faz parar com um rosnado. Acabe com ele, ordena o rei dos vampiros. Com prazer, responde ela, mas não parece tão entusiasmada. Ou serve-o, quanto parecia antes. Segundos depois, Lian para de gritar, com os olhos se fechando e um suspiro arrastado que faz o meu sangue gelar. Está morto, meu Deus, ele está morto, e Isadora o matou sem pensar 2 vezes. Espero que eu esteja errada. Espero que ele só tenha desmaiado por causa da dor. Mas Isadora solta a mão do seu pai e arranca os bastões do peito de Lian, e percebo que não estou errada. A ordem acabou de perder mais um membro. Mace está chorando agora, em voz baixa e entristecida, como se o mundo estivesse acabando. E eu entendo mesmo, porque quem sabe qual de nós Cyrus e sua filha fria como o carvalho vão atacar a seguir. Fico observando horrorizada, conforme os punhos murchos de Lian simplesmente escorregam por entre os grilhões.
e seu corpo, sem vida, desmorona no chão aos pés de Isadora, com o flopt de embrulhar o estômago. Ela mal percebe, entretanto, enquanto volta até a prateleira de ferramentas e enfia os bastões em um vaso de vidro cheio com um líquido transparente. Um momento depois, o líquido fica avermelhado conforme o sangue de Liam se desprende dos bastões e começa a girar. Há um pedaço de mim que ainda não consegue acreditar no que está acontecendo e que ainda não consegue acreditar que Liam está morto. Há 60 segundos ele estava vivo e protestando contra as acusações de Cyrus. Agora está no chão, morto. Somente uma casca vazia que lembra a pessoa que ele foi. Meu estômago se revira, conforme lampejos do que acabou de acontecer passam pela minha mente, sem parar. Isadora pode ter levado somente 1 minuto para drenar e depois matar Liam. Mas não tenho dúvidas de que as imagens do seu ataque vão me assombrar para sempre. Fico esperando que Jackson perca todo o controle agora, mas ele me surpreende, não diz uma palavra. Mas mesmo assim, ninguém diz nada. A sala inteira fica imersa num silêncio sinistro após a morte de Liam. E sei que isso acontece porque todos os meus amigos estão tão horrorizados e devastados quanto eu. Cyrus, por outro lado, parece ainda estar contente consigo mesmo enquanto gira os ombros e agita os braços para frente e para trás, como se tivesse acabado de terminar uma sessão intensa de exercícios físicos. Sim, isso basta por enquanto, Isadora, declara ele enquanto continua a agitar os braços. E percebo o que está acontecendo. Ele está no meio do processo de absorver todo o poder e toda a magia que acabou de roubar de Liam. Que desgraçado. Depois que termina seus alongamentos pós-assassinato, ele vem na minha direção com uma expressão questionadora no rosto, quase como se quisesse saber se estou prestando atenção. E estou fazendo isso sim, absolutamente, com certeza. Observar Liam morrer daquele jeito serviu para fazer uma coisa por mim. Aquele ato me convenceu de que vou fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para não deixar que a mesma coisa aconteça com quem eu amo. O que você quer? Pergunto com a voz carregada com lágrimas que não deixei rolar. A pedra divina, ele responde, e você é a única que pode consegui-la para mim. E por que exatamente? Questiono, determinada a não recuar, mesmo que sinta tanta náusea que tenho a impressão de que vou vomitar a qualquer instante. Porque a pedra divina está na corte das gárgulas, congelada no tempo. E você é a única criatura capaz de acessá-la, é claro. Liam já me contou tudo, então nem se incomode em negar. Se ela está onde você diz que está, o que te faz pensar que vou buscá-la para você? Pergunto. Ele simplesmente sorri, como se eu tivesse dito alguma coisa engraçada. Mas as palavras dele não chegam nem perto de serem engraçadas. Porque, se não fizer o que estou lhe dizendo, vou lhe fazer assistir de camarote enquanto cada pessoa que você ama morre do mesmo jeito que Liam, e da próxima vez não vou demonstrar piedade. Capítulo 69. Aquele em que todo mundo pode morrer. As palavras de Cyrus explodem em mim como uma bomba. Ainda estou me recuperando da morte de Liam. E agora ele está dizendo que vai matar todos os meus amigos do mesmo jeito? Até mesmo os próprios filhos? Não consigo imaginar quanta maldade é necessária para isso. Bem, não preciso nem botar a minha imaginação para funcionar, já que o rei dos vampiros está bem diante de mim, junto àquela sua filha sórdida e vil. Por que você se incomoda em ameaçar? Pergunta Hudson, e essa é a primeira pergunta que ele faz desde que sussurrou meu nome minutos atrás. Por que não começa simplesmente a nos matar? Eu me ofereço para ser o primeiro. Ele não está falando sério, berro, censurando Hudson com uma expressão que diz o que deu na sua cabeça. O que está fazendo? Digo a ele por entre os dentes. Já foi terrível observar Liam morrer daquele jeito. Talvez ele fosse um traidor, talvez não. Mesmo assim, ainda era uma pessoa, não merecia morrer. Mas, se isso fosse acontecer, devia ao menos ter morrido com um pouco de dignidade, porra. A ideia de assistir ao meu consorte, o garoto que amo mais que a minha própria vida, morrer desse jeito, nem pensar, de jeito nenhum. A bile borbulha no meu estômago e sobe pela garganta quando penso que Hudson pode ter o mesmo fim de Liam. Ou que isso pode acontecer com Jackson também. Ou com Macy, Flint, Eden ou qualquer um dos meus amigos. Não vou deixar isso acontecer. Não posso deixar. Mas fica óbvio que Hudson tem outras ideias quando dá de ombros e diz: prefiro morrer do jeito que esse desgraçado quiser do que ser a razão pela qual você fez alguma coisa para prejudicar seu povo, Grace.
Que coisa mais meiga, não? Zomba Cyrus. O amor entre os jovens é emocionante. É uma pena que Grace tenha outros planos, não é mesmo, Grace? Ele tem razão. Eu tenho outros planos. Não importa o quanto seja difícil lhe dar essa satisfação, mas ele me colocou em uma situação impossível. Me deu uma escolha terrível e maldita para fazer. Mas vou fazer essa escolha e vai ser para salvar Hudson. Sempre será a minha escolha. Não importa o quanto a situação seja ruim, não importa o quanto Cyrus seja diabólico. Pode não ser a decisão certa a ser tomada pela Rainha das Gárgulas, mas é a decisão certa para a consorte de Hudson. Neste momento, com o som da respiração sofrida de Lia ainda ecoando no ar à minha volta, é a única decisão que posso tomar. Se isso significar que não sou uma boa rainha, ou que não sou digna de ser uma rainha, bem, então que seja. Já pensei o mesmo a meu respeito 1.000.000 de vezes. Mesmo assim, sinto a agonia na minha barriga e meus ombros se afrouxam. Ser rainha é uma coisa que me aterroriza, mas é pior ainda saber que fracassei nisso antes mesmo de ter a chance de tentar. Não, Grace. A voz de Hudson soa rouca. O olhar em seu rosto me comunica que ele sabe que tomei a minha decisão. Você não pode fazer isso. Você não pode destruir o que resta do seu povo para salvar pessoas como nós. Não deixe que ele a convença. Fale por você, vampiro. Intervém Flint em meio ao silêncio, mas as palavras não soam agressivas. Tipo, eu concordo com você, mas fale por você, porra. De acordo, responde Hudson com uma risada forçada, que me dá vontade de gritar. É como se estivessem combinando um horário para tomar chá, e não quando estão prestes a morrer, de uma das maneiras mais dolorosas imagináveis. Que cena mais emocionante, comenta Cyrus antes de bater palmas lentamente, da maneira mais irritante que já ouvi na vida. Mas não acho que precisamos transformar isso em uma tragédia grega por enquanto, não é mesmo, Grace? Tenho certeza de que não vou conseguir responder nada a Cyrus, que não comece e termine dizendo que ele é um filho da puta desgraçado. Por isso, não respondo. Não que isso vá fazê-lo parar. Estou começando a achar que nada é capaz de fazer isso. Encontre a pedra divina e a traga para mim, ele me diz, e lhe dou a minha palavra de que vou libertar você e seus amigos e todos os alunos e professores da Academia Catmir. Como vou saber que você está dizendo a verdade? Retruco. Sua palavra nunca valeu muito. Ele inclina a cabeça, reconhecendo que falo a verdade, e acrescenta. Porque quando eu tiver a pedra, não vou precisar mais deles, e nem do resto dos seus amigos. Essa é uma promessa bem significativa para fazer, em troca de uma simples pedra, não é? Tem certeza de que ela vale tudo isso? Comenta Macy, mas é óbvio que ela não espera uma resposta. Cyrus pode ser um cuzão arrogante, mas não é um vilão daqueles que aparecem nos desenhos do Scooby-Doo, retorcendo o bigode e pronto para revelar seu plano maligno no instante em que alguém perguntar a respeito. Mesmo assim, ele choca a todos nós com uma forte gargalhada antes de responder. A sua ignorância é mesmo impressionante. É uma grosseria incrível, embora isso combine bem com ele. Mas não chega a ser uma resposta. Não que estivéssemos esperando por uma. Mas Isadora parece não se dar conta disso, porque revira os olhos e responde. Há uma boa razão para o nome dela ser Pedra Divina. Conforme assimilo tais palavras, sinto o coração trepidar no peito. Tento me lembrar da nossa última conversa com a carniceira, porque de repente isso parece bem oportuno. Ela comentou que há uma maneira pela qual alguém pode se tornar um deus, mas nunca me ocorreu que essa maneira envolvia a mesma pedra que está sendo usada para manter o exército das gárgulas congelado no tempo e vivo. Você acha que pode se tornar um deus? Sussurro, sendo tomada por uma onda de terror. Brava, minha garota. Cyrus aplaude de novo, mas desta vez ele soa mais sincero e mais teatral do que da última. Mas já desperdiçamos tempo demais por hoje. Você precisa chegar até a corte das gárgulas e recuperar a pedra. E caso decida demorar demais enquanto estiver lá, vou lhe dar um pequeno incentivo. Para cada dia que passar sem que você me traga a pedra, vou matar um outro aluno. Talvez eu comece com o resto da preciosa ordem do meu filho. O olhar dele cruza com o de Macy. Ou talvez eu comece com o seu querido tio Finn. Macy não dá a Cyrus a satisfação de vê-la implorar para que ele não machuque seu pai, mas não consegue impedir a nova onda de lágrimas que lhe enchem os olhos, ou o fato de que seu corpo inteiro treme. Odeio essa arrogância dele, e odeio ainda mais o fato de que ele me encostou na parede e não consigo escapar.
Minha mente começa a funcionar em alta velocidade, em busca de outra opção. Tem que haver outra opção. Mesmo que eu ainda não tenha me dado conta. É preciso que haja. Mas nem sei o que devo fazer para chegar à Corte das Gárgulas. Só estive lá uma vez e foi por acidente. E se eu não conseguir encontrá-la? Não sou do tipo que gosta de dar conselhos, mas preciso dizer que há bastante motivação acorrentada a esta parede. Cyrus dá de ombros, antes de fazer um gesto amplo que indica a todos os meus amigos. Você é uma garota engenhosa, Grace. Sugiro que coloque para funcionar essa sua engenhosidade tão irritante. Ah, nada disso. Ele está achando que vou partir para a Corte das Gárgulas e deixar os meus amigos e o meu consorte acorrentados a uma parede, completamente à sua mercê. Nem pensar mesmo. Não posso fazer isso, declara ele quando o começo de um plano começa a se formar na minha mente. O general Chastain está guardando a pedra. Conversei com ele e sei que não posso derrotá-lo sozinha. Preciso que meus amigos estejam comigo se quiser ter alguma chance de conseguir a pedra divina, ou mesmo de trazê-la de volta para você. Prendo a respiração enquanto Cyrus me observa com a testa franzida. Há mais do que apenas algumas faíscas no plano que começam a surgir na minha mente. E se eu fizer isso direito, talvez consiga salvar todo mundo. Meus amigos, os alunos da Academia Katmai e todo o exército das Gárgulas. Mas tudo depende de Cyrus não decidir pagar para ver o meu blefe aqui e agora. Você mesmo disse há alguns minutos que eu sou uma garota tola, prossigo. Duvido que ache que eu sou capaz de derrotar sozinha o general Gárgula mais poderoso que já existiu. Por isso, ou os meus amigos vão comigo, ou você pode começar a nos matar agora, porque simplesmente não vou poder ser capaz de fazer o que você quer. É impossível. O silêncio se prolonga entre nós, tenso como uma corda de equilibrista de circo, e começo a pensar que talvez tenha ido longe demais. Mas uma das maiores fraquezas de Cyrus é o fato de ele acreditar ser mais forte e mais inteligente do que qualquer pessoa na sala. E conforme ele concorda com um aceno de cabeça, percebo que essa fraqueza escolheu este exato momento para erguer sua cabeça feia. E não vejo nenhum problema com isso. Cyrus passou a vida inteira subestimando as mulheres da minha família. Agora é hora de mostrar a ele exatamente o que somos capazes de fazer. Eu sou a semideusa do caos, afinal de contas, e tenho um plano. Capítulo 70. Chegar, arrebentar e fugir como o diabo da cruz. É esse pensamento que me faz endireitar a coluna e encarar Cyrus, apesar de permanecer acorrentada à parede. Ele tem de passar por tudo isso se espera conseguir se tornar um deus. Já sou uma deusa, ou pelo menos uma semideusa. Ele é um vampiro com fantasia sobre a própria importância. Mal consigo esperar a oportunidade de mostrar que ele não tem tanta importância quanto imagina. E é algo que vou começar a fazer assim que ele concordar em deixar que meus amigos venham comigo. Ele tem de concordar, não há outra possibilidade. É só assim que o meu plano vai funcionar. Ele ergue uma sobrancelha enquanto continuamos nos encarando. E isso quase me faz rir. Se ele acha que um sorriso torto de intimidação vai me forçar a recuar, obviamente ele não conhece os próprios filhos. Venho enfrentando olhares bem parecidos com Jackson e Hudson praticamente desde o primeiro dia em que cheguei à Academia Katmai. E venço mais vezes do que perco. Ao que parece, a prática leva à perfeição, porque Cyrus leva alguns segundos antes de ceder, com um gesto entediado. Tudo bem, faça o que quiser. Você pode levar meus filhos inúteis e alguns dos outros, mas o que resta da ordem vai ficar aqui. Para cada dia que me fizer esperar, vou dar um deles para os lobos comerem. Cyrus abre um sorriso torto. Eles vão gostar de roer os ossos, não acha? O que eu acho é que Cyrus é realmente um monstro. E isso não tem nada a ver com suas presas e com sua aversão à luz do sol. Não, este homem é um monstro, porque cada pensamento em sua cabeça, cada coisa que ele faz é apenas em benefício próprio. Ele não se importa com quem machuca, quem usa, nem mesmo quem destrói, desde que consiga o que quer, e está disposto a fazer todo o possível para atingir alguém apenas para mostrar sua superioridade. É asqueroso e estou determinada a colocar um ponto final nisso. Talvez não hoje, mas em breve. Muito, muito em breve. Além disso, diz ele de um jeito matreiro pelo canto da boca. Isadora vai com vocês. Ele só pode estar me zoando, o bebê demônio em pessoa. Não.
Consigo controlar meu rosto o suficiente para que a irritação não transpareça, mas os outros não conseguem ficar tão calmos. Jackson grunhe, Macy choraminga e Flint resmunga. Ah, cacete. Somente Hudson e Eden conseguem manter sua inquietação sob controle. Isso não significa que não seja capaz de senti-las. Mas pelo menos eles não levantam uma bandeira branca como os outros. Mas Cyrus adora a cena e solta uma risadinha, digna do desgraçado maligno que ele é. Isadora, por outro lado, não parece nem um pouco contente. Sua cara de jogadora de pôquer é tão boa quanto a de Hudson, mas ela passou os últimos minutos riscando o que tenho certeza de ser algum tipo de entalhe infernal, com a cara de um demônio na mesa do canto, sem parar. Mas o barulho constante da faca raspando na madeira vacila por instantes com aquelas palavras. Sua descompostura não se prolonga, mas é o bastante para que eu perceba que ela não esperava que Cyrus a enviasse conosco. Talvez isso devesse me preocupar. Ela é uma adversária formidável, afinal de contas. Alguém que tem uma fixação por lâminas de todos os tamanhos. Mas, sendo bem sincera, isso me estimula. Se Isadora não fazia a menor ideia de que isso pudesse acontecer, significa que Cyrus precisou agir por impulso. Ele não tem um plano específico, e se pelo menos desta vez ele não está 5 passos à minha frente, talvez signifique que é a minha oportunidade de ganhar um pouco de terreno, em especial agora que consigo enxergar o tabuleiro com nitidez pelo que parece a primeira vez. Não que isso signifique que desejo passear de mãos dadas com Isadora na corte das gárgulas, nem em qualquer outro lugar, a propósito. Essa garota é assustadora pra cacete, e cada minuto que passamos com ela me dá a impressão de que as nossas chances de continuarmos com os dedos inteiros diminui, assim como qualquer outra parte do corpo. Não vou admitir isso a Cyrus, vou proteger cada vantagem que conseguir, não importa o tamanho. E é por isso que dou de ombros de maneira mais entediada que consigo. Por mim, tudo bem. Quanto mais gente, melhor. É o que eu sempre digo. Você nunca diz isso. Comenta Macy por entre dentes. Talvez não, mas é algo que eu sempre penso. Garanto a ela antes de encarar Cyrus outra vez. Mas vou precisar de outra coisa também. Agora as 2 sobrancelhas dele se erguem. Você faz exigências demais para alguém que está acorrentada na parede. O que é que posso dizer? Quem não chora não mama. Desta vez, jogo o cabelo para trás como se estivesse no comando da situação, encarnando a diva interior que definitivamente não tenho. Mas isso combina bem com o que eu quero falar. Agito o pulso fazendo as correntes tilintarem. Você vai precisar me soltar. Não consigo usar as minhas habilidades com esses grilhões que cancelam a magia. E de outro modo, não vou conseguir ir até a corte congelada no tempo. Além disso, ficar acorrentada a essa parede é insuportável. Estou forçando a barra, eu sei. Talvez até demais. Mas Cyrus engole a minha atuação. Não sei por que ainda me surpreendo com isso. Ele está tão disposto a acreditar que sou uma garotinha boba e fraca que vai aproveitar qualquer oportunidade para provar a si mesmo que está certo. Normalmente, toda essa misoginia me ofenderia bastante. Mas agora, vou aproveitar qualquer vantagem que aparecer. Algumas das mulheres mais poderosas do mundo conseguiram seu poder porque um homem, ou vários, a subestimou. Estou mais do que disposta a permitir que Cyrus cometa o mesmo erro. Deve funcionar porque ele faz um sinal afirmativo com a cabeça para um dos guardas, que chega rapidamente junto de mim para abrir os meus grilhões. Graças a Deus. No instante que sinto a minha gárgula outra vez, sinto-me como se fosse um pássaro que enfim é capaz de abrir as asas. Claro, basta uma rápida espiada em Hudson e Jackson. Os 2 balançam discretamente a cabeça para mim, para saber que talvez seja melhor não abrir demais as asas. Mesmo assim, não planejo usar os meus poderes agora. Não quando todo o meu plano depende da premissa de que Cyrus me subestima. Além disso, para o meu plano funcionar, preciso trazer aquela maldita pedra divina para esse desgraçado e esperar que não esteja superestimando os meus poderes, nem os poderes dos meus amigos, quando trabalharmos juntos. Porque, enquanto Cyrus estiver brincando com sua pedra e planejando sua transformação em divindade, sei exatamente como vamos mover nossa próxima peça nessa partida de xadrez. Chegou a hora de a rainha tomar conta do tabuleiro, e tem um plano cuja estrutura ele não vai perceber. Vamos lhe dar esta maldita pedra, mas depois vamos buscar as lágrimas de Hélios e vamos vencer aquelas malditas provações.
Quando o fizermos, libertaremos o meu exército e vou usar a coroa para garantir que Cyrus nunca mais consiga machucar alguém. Super fácil, só que não. Estendo a mão para Cyrus a fim de selar o acordo. Ele observa minha mão por vários segundos, como se ela estivesse prestes a se transformar em uma cascavel, pronta para atacar. Mas no fim, a palma dele toca a minha e nós trocamos um aperto de mãos. Quando ele fecha a mão ao redor da minha, reitero os termos antes que ele consiga fazê-lo. O acordo é o seguinte, então. Eu lhe trago a pedra divina e você liberta todo mundo que veio da Academia Katmai, incluindo os professores e o tio Finn. Você não vai fazer nada de mal a eles nem a ninguém. E quando sairmos daqui, vamos levar todo mundo com a gente, incluindo a minha tia Rowena. Estamos de acordo? Cyrus responde. Garanto que não vou manter ninguém como prisioneiro se você me trouxer a pedra nas próximas 24 horas. Mas para cada dia que você me fizer esperar, vou matar um dos prisioneiros. Começando com a preciosa ordem de Jackson, certo? Engulo em seco, tentando controlar o medo borbulhante no meu estômago. Preciso acreditar que sou capaz de fazer isso. É a única maneira que vejo de sair dessa situação. E mais, é a única maneira de derrotar Cyrus de uma vez por todas, algo que eu absolutamente quero fazer. De acordo. Declaro e fico orgulhosa por minha voz não vacilar. Assim que eu concordo, sinto uma descarga de eletricidade entre nós, que percorre o meu braço e me arranca o fôlego, conforme uma pequena tatuagem com a forma de uma adaga ensanguentada surge no meu antebraço, ardendo. É uma das coisas mais bonitas e também uma das coisas mais cruéis que já vi. Mas que merda é essa que você fez? Sussurra Jackson. O que tive que fazer? Respondo, relutando em olhar para Hudson. Mas ele aperta o cordão do nosso elo entre consortes, e quando o encaro, vejo seus olhos se enrugando um pouco nos cantos, conforme uma sensação de carinho se estende pelo elo e entra em mim. É claro que ele está ao meu lado. Eu não devia ter duvidado disso, nem por um segundo. E à medida que o meu olhar vai de Macy para Mikai, Jackson, Dawood, Eden e Flint, percebo que não importa o que tenha acontecido entre nós, todos também estão comigo, assim como eu estou com eles, não importa o que aconteça a seguir. Mas quando a ardência da tatuagem finalmente perde força, não consigo deixar de pensar que talvez Sartre sempre tenha tido razão. Se você for forçado a fazer um pacto com o diabo, não significa que já perdeu?